Irmãos, eu convido aqueles que podem abrir a sua Bíblia, que tem uma Bíblia em mãos ou à mão, convido para que abramos em Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós, em nome de Cristo, queremos invocar o Teu nome para que possa iluminar a cada um de nós. Ilumina a mim, Senhor, para que me seja dada ousadia e intrepidez, e o Teu Espírito possa, através de mim, falar a esta igreja mediante a Tua palavra lida aqui. Assim, em nome de Cristo, oramos, rogando que Tu ilumines também aqueles que hão de ouvir esta mensagem, para que os seus corações sejam alcançados com esta palavra e possa trazer transformação nesta noite. Em nome de Cristo oramos, amém. Irmãos, esta noite eu vou falar sobre: diante das dificuldades da vida, olhemos para a recompensa que nos espera. Diante das dificuldades da vida, olhemos para a recompensa que nos espera. O texto que acabei de ler, os seis primeiros versículos do texto que acabei de ler, parece que nós estamos falando não de há quase 2000 anos atrás, quando Tiago escreveu esta carta. Os 6 primeiros versículos parecem uma narrativa dos nossos dias. Parece que os nossos dias estão sendo aqui demonstrados
dos versículos 1 a 6. Mas, diante da situação, das circunstâncias em que a igreja se encontrava naquela época, o apóstolo Tiago, ele leva uma palavra para a igreja. Pela carta, nós podemos perceber que a igreja não estava passando momentos fáceis, e nem poderia ser, porque a igreja, quando ela é inaugurada por Cristo, e ela passa a se desenvolver, a igreja começa a passar grandes dificuldades, que hoje se assemelha à dificuldade ou às dificuldades que as igrejas estão enfrentando nos países onde não é permitido pregar o cristianismo. As dificuldades da igreja nascente se assemelha às dificuldades que a igreja está sofrendo na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Paquistão, na Turquia, no Egito, e assim sucessivamente. Mas, diante das dificuldades, olhemos para a recompensa, irmãos, que nos está proposta, ou que nos espera, que nos aguarda. Uma das coisas que nós podemos observar é que os dias são difíceis. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar que os dias em que a igreja estava vivenciando, os dias que a igreja estava passando, eram dias difíceis. Me acompanha aí dos versículos 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traço. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Parece que está falando do nosso mundo, dos nossos dias, parece que está falando do Brasil. Mas não só do Brasil, mas parece que está falando do nosso planeta Terra. Você vê que aqui que Tiago está denunciando o que estava acontecendo, ou estava falando, afirmando, estava considerando o que estava acontecendo naquela época. Os ricos, eles cada dia ficando mais ricos, porém a riqueza deles estavam levando estes ricos à sua própria ruína, e eles enricavam não porque eles eram pessoas boas, honestas, mas enricavam às custas do suor dos trabalhadores, porque eles retinham o salário dos trabalhadores com fraude, e cada vez mais enricando à custa da miséria dos outros. Eles matavam o inocente sem lhe fazer resistência. Irmãos, os dias naquela época eram difíceis. Os ricos cada vez mais ricos, oprimindo os pobres. Os ricos tirando os direitos dos pobres, tirando o salário que o pobre deveria ganhar. Ele retinha com fraude, fraudava, inventava qualquer outra dívida para aquele pobre ficar escravo daquele que era o empregador, que era o patrão. E quando eles não conseguiam de uma outra forma, eles matavam sem fazer resistência. Os dias eram difíceis, não eram dias fáceis. A população estava
numa crise social muito grande. A população estava vivenciando um momento social de uma desigualdade tremenda, ricos de um lado, pobres do outro, rico sugando o sangue dos pobres, e os pobres cada vez mais definhando, se deixando escravizar. Os ricos, quando chegavam que não conseguiam alguma coisa, matavam e se apossavam das suas terras, se apossavam daquilo que eles tinham ainda, se tinham, aqueles que tinham ainda alguma coisa. E quando nós observamos e olhamos para quase 2000 anos atrás, e olhamos para o nosso tempo, nós vemos que a coisa não está muito diferente. A coisa não está muito diferente. Se esse texto fosse lido e não dissesse que era da Bíblia, todo mundo iria dizer: está falando do Brasil, está falando da Venezuela, está falando da China, está falando da Coreia do Norte, está falando de algum país africano, está falando de um país subdesenvolvido. Se esse texto fosse lido sem dizer que era da Bíblia, todo mundo iria identificar com um desses países, onde os homens não estão preocupados com o seu co-semelhante, não estão preocupados se estão milhares ou milhões morrendo de fome, ou se estão padecendo de enfermidades, ou se eles não têm com que sobreviver. Não estão se preocupando com isso. Eles estão preocupados cada vez mais em lucrarem nas suas empresas, cada vez produzirem mais e venderem mais e ficarem cada vez mais ricos. Não importa se isto é honestamente ou desonestamente, não há um princípio de ética, não há um princípio de moral, não há um princípio de escrúpulos. Eles são inescrupulosos, não têm ética, não têm misericórdia e piedade, muito menos, não sabem nem o que é isto. Estão preocupados em aumentarem suas riquezas, estão preocupados se as suas riquezas aumentam. Mas o ser humano, que deveria ser valorizado, é totalmente desprezado. E por causa desta ganância, por causa deste desejo desenfreado por riqueza cada vez mais, a população sofre, padece, porque a cada dia as coisas elas ficam mais difíceis para aqueles que não têm condições para poder comprar pelo menos 1 quilo de carne ou 1 quilo de frango para dar para o seu filho poder comer, porque aquele dinheiro que era para aquele que está precisando e que trabalhou por aquilo, hoje não pode ter, porque o rico se apoderou dele, o rico se apossou dele, o rico não deu o que era devido para o trabalhador. É isso que está sendo dito aqui, irmãos. É o que Tiago está condenando, o que Tiago está falando. Diz assim no versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tende vivido regaladamente sobre a terra, tende vivido dos prazeres, tende vivido regaladamente sobre a terra, tende vivido dos prazeres. Estes homens, eles vivem regaladamente, é anel de R$1 milhão para a esposa, são iates que ultrapassam os milhões, são carros importados, é bebida importada, é comida importada, roupa importada, perfume importado, homens que não sabem, não têm regra para gastar, porque o dinheiro é muito que eles tomam do pobre, tomam do povo, e as suas riquezas cada vez mais aumentando. E nós estamos vendo um país empobrecido, o Brasil. No Rio de Janeiro a calamidade é assustadora. Você trabalha, mas não recebe. E se receber, vai receber parcelado em 10 vezes. O salário que era para receber no final do mês, você vai receber, mas com 10 vezes parcelando. Você trabalha, mas não tem direito de se aposentar, porque os que detinham o poder roubaram o seu dinheiro, e você não tem mais direito de se aposentar.
você quiser se aposentar, você vai esperar ter 70 anos, 80 anos para poder se aposentar, porque os ricos que dominavam, roubaram o dinheiro, tomaram o dinheiro para si, e o pobre está padecendo, e está sofrendo, e vão para as ruas e apanham, e cada vez mais a violência aumentando em virtude da situação social em que o país se encontra. É um pai de família que tem que ver o seu filho não ter o que comer porque ele perdeu o emprego. São 14 milhões de desempregados neste país. 14 milhões de desempregados. Pais de famílias que saem de manhã e voltam à noite, e quando voltam, os filhos, a esposa fica na esperança de voltar com o emprego. Ele não consegue. Filho pede pão, ele não tem com que dar pão ao filho. Filho pede uma roupa, ele não tem com que dar roupa ao filho. Não tem com que pagar um colégio para o filho, porque os tempos são difíceis. Os tempos estão difíceis por causa de quem? Os tempos estão difíceis por causa dos ricos que vivem regaladamente, que vivem nos prazeres, gastando seus dinheiros nos prazeres. É filho de ex-presidente que ganha mais de 2 milhões para montar um time de futebol americano no Brasil. Futebol americano. Recebe mais de 2 milhões para montar o time, porque o pai foi presidente, negociou propina para poder levar vantagem ou dar vantagens para determinadas empresas. Então o filho agora tem direito a ter 2 milhões para um time de futebol americano. O que nós ganhamos com futebol americano? Quem é que pelo menos entende o que é futebol americano? Esses 2 milhões era para ter sido levado para um hospital, para uma creche, para construir uma creche, construir uma escola. 2 milhões daria para ter reformado uma escola ou construído uma escola, mas não, os 2 milhões vai para o filho do rico, para montar um time de futebol americano. Quando o pobre não ganha o seu salário pelo que trabalhou, como diz aí em Tiago capítulo 5, versículo 6, ou melhor, versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, vocês retiveram, tomaram o salário deles com fraude, fraudaram o INSS, fraudaram os Correios, fraudaram a Previdência Social, fraudaram tudo que poderia fraudar, a Petrobras, fraudaram tudo, e por isso a nação está passando por uma dificuldade enorme. Uma dificuldade enorme, por causa de alguns elementos perniciosos, malignos, que como parasitas, que se prendem ao tubarão, chamado piolho de tubarão, para sugar o seu sangue. Assim parasitas ficaram grudados no tesouro nacional, nas riquezas do Brasil, para sugarem as riquezas do Brasil. Sanguessugas, dinheiro que era nosso, dinheiro que era do povo. Mas o povo vai numa farmácia e não tem, num posto de saúde, não tem o médico necessário, o especialista, ou quando marca um exame, vai receber lá, marca de janeiro para receber o exame em setembro, a doença já tem se agravado, já tem morrido quando receberam os exames. Fica numa fila de cirurgia para fazer a cirurgia, passa 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando chega a autorização para a cirurgia, a pessoa já está morta, já está no cemitério. Um outro dia chegou a autorização para a mãe levar o filho para fazer a cirurgia do coração, e ela disse: não precisa mais, porque meu filho já morreu. Por causa dos ricos, que sugam o suor do trabalhador.
que não tem piedade nem misericórdia. Os hospitais do câncer estão mandando as pessoas irem embora sem tratamento, porque está faltando medicamento, está faltando maquinários que custam 20 mil, peças que custam 20 mil, 30 mil reais, enquanto eles roubam 1 bilhão de reais. Não tem 30 mil, não tem 100 mil, não tem 200 mil para poder comprar uma peça, comprar uma máquina que vai tratar várias pessoas que estão com câncer, morrendo, sofrendo. Não tem como fazer uma cirurgia, nem um tratamento, um medicamento. Por quê? Porque eles roubaram tudo, levaram tudo, e o povo está perecendo, está sendo destruído. Se você quebra uma perna, quebra um braço, você tem que ir às pressas para Sobral, porque não tem um especialista para poder tratar daquele braço, daquela perna, fazer uma cirurgia, porque não tem 30 mil reais para dar por mês para um médico especialista ali, ou 10 mil, sei lá, reais por mês para um especialista, mas todo mês recebe 500 mil de propina, recebe 1 milhão de propina todo mês, o rico, e recebe a propina de 1 milhão de 500 mil, mas não tem 10 mil para dar um especialista para fazer o tratamento daquele que necessita fazer o tratamento na sua localidade. Não tem. Por quê? Porque eles, irmãos, eles vivem regaladamente sobre a terra, vivendo nos prazeres, tem desengordado o vosso coração em dias de matança, tem descondenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Chegaram numa fazenda lá em Goiás, na região ali da Amazônia, me falha a memória, em Goiás, me falha a memória, aquela região da floresta amazônica, e chegaram e saíram matando. Um homem que já tinha terra a perder de vista, mas como chegou alguém ali e ficou naquela terra, ali algumas famílias para plantar, chegaram atirando e mataram. Está lá a Polícia Federal, está a polícia, os policiais estão todos lá tentando descobrir quem foi que mandou matar aquele monte de povo, aquele monte de pessoas de uma vez só, sem explicação, sem oferecer resistência. E no meio deles tinha um pastor no meio deles, um cidadão dando entrevista dizendo como é que mata as pessoas. Mataram um pastor, uma pessoa que só fazia o bem, uma pessoa que todo mundo conhecia aqui, que cuidava do povo. Chegaram e não quiseram saber, saíram matando todo mundo sem perguntar quem era, já chegaram atirando os ricos para poderem ficar com um pedacinho de terra, quando já tinham já um pedaço enorme de terra. Tem descondenado e matado o justo, sem que ele nos faça resistência. Traficante, ele não tem misericórdia. Ele chega, se tiver alguém devendo a ele, e se não encontrar o que está devendo, ele chega, mata o pai, mata a mãe, mata o irmão. Se tiver devendo 10 reais, 30, 40, 50, não importa, eles chegam, colocam dentro de pneus, amarram a pessoa, botam dentro de pneus, ateiam fogo nos pneus, e a pessoa morre queimada dentro dos pneus, pegando fogo. Mortes atrocidades. Os dias são difíceis, porque eles querem cada vez ficar mais ricos. Os dias naquela época de Tiago não eram fáceis, os nossos dias também não são, irmãos. Abra a sua Bíblia para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 3, digo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que os tempos serão difíceis, os homens serão cruéis, avarentos, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, serão infatuados, cheios de si, desobedientes, atrevidos. E a palavra de Deus diz: foge também destes. Foge também destes. Foge desse tipo de gente, porque para os últimos dias os tempos serão difíceis. Não está fácil para ninguém. A cada dia nós vemos o terror se espalhar na face da terra. Homens cruéis, que chegam com bombas nos seus próprios corpos e matam crianças, mulheres, homens. Não quer saber quem está ali, não quer saber se ele é idoso ou se é jovem, não quer saber se ele é da mesma religião dele ou não quer saber de qual nacionalidade ele é. Ele chega e explode e mata e cria um alvoroço enorme numa sociedade, e as pessoas hoje vivem em pânico, vivem com medo. Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, principalmente nos países da Europa, se alguém vira uma mochila isolada ali, já sai correndo, já liga para a polícia, porque já está com medo, se não é uma bomba que está ali para explodir. Pessoas cruéis, desafeiçoadas, pessoas que não têm domínio de si. Vivemos em tempos, irmãos, em que se sai e não se sabe se volta. São 17 ônibus queimados, e queima um deficiente físico que fica com 90% do seu corpo queimado, o ônibus pegando fogo, e ele não pode sair, e fica gritando, pedindo socorro, e não tem quem entre, porque o fogo está muito forte, e consegue ainda retirá-lo, queima 90% do seu corpo, porque ele é deficiente físico, um trocador deficiente físico. Incendeia um ônibus, não quer saber quem está dentro. Pode ser quem for, cego, aleijado, criança, eles ateiam fogo para mostrarem que são poderosos, que são fortes, que eles são destemidos. Os tempos são difíceis, irmãos. Os tempos não são fáceis. Os tempos não são fáceis. Você trabalha a sua, compra uma moto, chega o indivíduo, lhe dá um tiro na cabeça e leva a moto. Ontem mesmo ali na curva do lixão, aqui em Acaraú, antes de ontem, na curva do lixão, aqui em Acaraú, roubaram uma moto Cross. Uma professora que trabalhou comigo no ano passado. Você vai andando na rua, alguém chega, bota a arma, me dá o celular. Você não tem mais segurança. Você não tem mais segurança, porque os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Há uma situação social totalmente invertida, onde a polícia não pode tomar providências com o bandido, porque se a polícia toma providências com o bandido, no outro dia a televisão está mostrando que a polícia é ruim e o bandido é bom. Se morre
um policial, 2 ou 10 ou 20, não aparecem direitos humanos nem desumanos. Mas se matar o bandido, os direitos humanos é o primeiro a estar lá para defender o bandido que é bonzinho. Ele não é mau. O culpado é a sociedade. Não. A sociedade que é culpada, nós é que temos culpa dele ser assim. O bichinho não tem culpa de ser assim. Ele é apenas um fruto da sociedade que nós criamos. Então o culpado, na verdade, somos nós, não é ele. Ele é bonzinho. A sociedade está com valores invertidos. Antes de ontem, assistindo na televisão, uma repórter disse: daqui a pouco nós vamos colocar aqui, apresentar um casal de homens que está criando uma criança, um bebê, não sei o que. Vou apresentar um casal de homens. Casal de homens. Casal de homens. Porque casal é homem e mulher. Homem e mulher formam um casal. Mas ia apresentar um casal de homens que criam uma criança. Uma criança foi espancada por um casal de homossexuais, por dois homossexuais. Por dois homossexuais, que criava uma criança, espancou a criança ficou cheia de hematomas. Não se vê notícia, não se vê noticiário, ninguém apresenta isso na televisão. Pelo contrário, traz aqueles que criam as crianças e que está tudo bem, mas se um pai ou uma mãe der uma palmada no filho, olha, esse pai cruel, o conselho tutelar tem que chegar lá e tomar essa criança, não pode espancar. Mas o homossexual, os dois homossexuais que criavam essa criança, espancaram, mas ninguém noticia, abafa a situação. Mas aquele que cria a criança vem mostrar as vantagens de dois homens criando uma criança. Mas se for um homem ou uma mulher, se der uma palmada no filho, aí já tem que levar a polícia, tem que ter espancamento, não pode, e fazem propaganda, e fazem isso e aquilo. Os valores estão invertidos, irmãos, porque os dias estão difíceis. Os dias estão difíceis. Mas Jesus, João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele já dizia: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. João 16, 33. No mundo passais aflições. Essas coisas vos tenho dito para... Interessante que Jesus ele faz um contraponto, né? Ele está falando que ele vai morrer, ele está falando que ele vai ser entregue nas mãos dos seus inimigos, e aqueles que o consideravam, não que Jesus tivesse inimigos, e também vai morrer e vai ressuscitar. E ele disse: eu estou dizendo isso, e vos perseguirão, e vocês vão ser perseguidos, mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus dizia: vocês vão passar por aflições. A igreja nunca teve um período que não passasse por aflições, irmãos. A igreja sempre está passando por aflições. A igreja sempre vai passar por aflições. Por vezes menos, por vezes mais, mas nunca deixa de passar por aflições, porque ela está em um mundo que jaz no maligno, e o mundo que jaz no maligno sempre vai se contrapor. A igreja, por isso, vai sempre ter esta aflição. Os tempos são difíceis, e em tempos difíceis é necessário paciência. Em tempos difíceis é necessário paciência. É uma outra coisa que a gente vê aqui nesse texto de 2 Timóteo, de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 11. Nós vemos que os tempos são difíceis, mas também o próprio texto mostra que em tempos difíceis é necessário que tenhamos paciência. Veja aí os versículos 7 a 11 de Tiago, capítulo 1, ou capítulo 5, Tiago capítulo 5, versículos 7 a 11.
palavra do Senhor. Estava aqui na primeira de Pedro, deixa eu botar para Tiago. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Você vê, irmãos, que do versículo 7 ao versículo 11, sempre o Espírito de Deus falando através de Tiago, dizendo: tenham paciência, sede pacientes, veja a paciência dos profetas, veja a paciência de Jó. Portanto, vocês têm que ser pacientes. Em tempos difíceis é necessário que tenhamos paciência. Paciência. Porque a paciência, irmãos, ela é uma instrumentalidade que Deus nos deu para que nós possamos exercitar a nossa fé. Veja aí em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé à graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você vê que a palavra de Deus diz que a tribulação, ela produz experiência. Veja bem como a palavra de Deus é bem clara. Qual é o efeito da tribulação em nossas vidas? Qual é o efeito da dificuldade nas nossas vidas? Para que é que vem a dificuldade em nossas vidas? Versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Para você ser perseverante, é necessário que você tenha paciência. Quem não tem paciência não persevera. Quem não tem paciência, logo desiste. Quem não tem paciência para estar ali sofrendo as dificuldades daquilo em que se propôs a fazer, a realizar, logo desiste. Mas quem tem paciência, persevera. E a tribulação, ela produz a perseverança. Para que nós somos atribulados? Para que nós sejamos exercitados na perseverança e na paciência. É bom quando nós somos atribulados, porque aí nós vamos ter paciência para esperarmos aquela tribulação passar, porque do contrário nós vamos desistir da nossa caminhada. É muito bom, irmãos, estarmos caminhando com Cristo quando o dinheiro nos é fácil, mas quando o dinheiro nos é difícil, é necessário que nós, naquele momento de tribulação por faltar dinheiro,
que é o que mais está atribulando o povo hoje, principalmente a nação brasileira, é o que mais está atribulando a nação brasileira, é a falta de dinheiro. A gente ouve as pessoas dizerem que o dinheiro sumiu, não existe mais dinheiro. E a palavra do Senhor diz que a tribulação produz perseverança. É bom quando nós estamos passando por esse momento de tribulação, porque aí nós vamos exercitar a paciência. É necessário ter paciência quando você quer comer uma coisa boa e você diz: oh, se eu tivesse com dinheiro eu ia comprar isso, mas não tem nada não, vou esperar, vou ter paciência. É bom quando você está programando realizar um feito, está querendo comprar um carro, ou comprar uma moto, ou está querendo reformar a sua casa, e você diz: mas não estou podendo agora. E aí você vai ter que ter paciência para poder andar a pé, ou então andar com a moto antiga, ou andar com aquele carro quebrado, porque agora você não está podendo comprar um carro novo. Então você tem que exercitar a sua paciência e ser perseverante. Mas tem muitas pessoas que não conseguem exercitar essa paciência e se desempacienta e se desinquieta e começa a criar uma situação constrangedora dentro da sua própria casa com seu cônjuge, exigindo do seu cônjuge o que ele não pode dar, exigindo do seu cônjuge o que ele não pode dar. Ah, porque tu não comprou um carro, ah, porque tu não comprou moto, ah, porque tu não ajeita essa casa, ah, porque tu não comprou isso, ah, porque tu não faz aquilo, é porque não quer, porque o dinheiro quando tu quer tu faz isso. Falta paciência para poder esperar o momento determinado, o momento certo, o momento de Deus. E aí é necessário que se tenha paciência. Paciência, porque os tempos são difíceis, e em tempos difíceis é necessário que se tenha paciência. Por isso que Tiago diz: vocês tenham paciência, vejam a paciência que tiveram os profetas, vejam a paciência que teve Jó, vejam a paciência, tenham paciência. Mas nós vivemos numa geração impaciente, nós vivemos numa geração que não sabe esperar, e está sendo ensinado a não esperar, não saber esperar. Você manda uma mensagem no WhatsApp, se você passa 3 minutos para responder, rapaz, você demorou tanto para responder, por quê? O imediatismo, as coisas são rápidas, são imediatas, e as pessoas estão vivendo no imediatismo, no pragmatismo, do fazer e acontecer, do aqui e agora, e estão vivendo impacientes. Mas nós precisamos ter paciência, porque os dias são difíceis. É necessário paciência quando chega uma enfermidade, e a enfermidade não é muito fácil de ser tratada, e chega o diagnóstico, e a enfermidade é algo que traz preocupações, e nesta hora é necessário que se tenha paciência para esperar no Senhor, porque os tempos são difíceis, e em tempos difíceis é necessário que se tenha paciência. Mas quando não se tem paciência, se cria um inferno para quem está do lado de alguém que está doente e está impaciente, porque a doença já gera em si mesmo uma impaciência. Mas nos tempos difíceis precisamos ter paciência. Sabemos que está aqui no controle da nossa vida é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é que controla todos os instantes. Por isso é necessário se ter paciência e esperar por Ele. Veja a paciência de Jó, é o que diz aqui Tiago. Tiago, para dar um exemplo de paciência, ele fala da paciência de Jó. Deixa eu ir lá para Tiago. Tiago capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e paciência os profetas. Tomai como modelo de sofrimento e paciência os profetas. Temos que olhar para os profetas do passado e vermos neles modelo de paciência, de sofrimento e de paciência. Irmãos, aqueles homens no passado sofreram muito. Eles eram jogados dentro de covas de leões, eles eram jogados dentro de fogo, fornalha ardente, eles eram perseguidos dia e noite para morrerem, eram cortadas as suas cabeças. João Batista teve uma cabeça trazida no prato, num banquete, numa festa de aniversário, e era um profeta, e Jesus disse que nascidos de mulher não teve maior do que João Batista, e veio com sua cabeça cortada numa bandeja, numa festa, todo mundo olhando a cabeça de João Batista em uma bandeja trazida, porque estava pregando a verdade. Olhem para os profetas e vejam neles modelo de sofrimento e paciência. O que sofreu Moisés, irmãos, naqueles 40 anos de deserto? O povo, cada dia, se revoltando contra Moisés, e falava contra Moisés, e 40 anos Moisés ali ouvindo aquele povo, que não sofreram os profetas, e tiveram paciência. Por isso devemos tomar por modelo esses homens. E Tiago continua dizendo: os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vocês têm ouvido da paciência de Jó? Vocês ouviram, né? A paciência de Jó, da paciência de Jó. Irmãos, e Jó foi um sujeito paciente, e depois ele se desimpacienta, mas Deus não leva em consideração, em conta, porque por causa do grande sofrimento em que ele foi afligido. Mas Jó foi um sujeito paciente. Ele sabia com resignação receber o sofrimento. Hoje nós não queremos perder o conforto que nós temos. Quem é que quer ter um carro e perder o carro? Ninguém. Quem é que tem uma moto e quer perder a moto? Ninguém. Quem é que tem um filho e quer perder o filho? Pergunte aí a nossa irmã a Cristiane se ela quer perder o filho. Faz até tempo que eu peço menina, ela não me dá de jeito nenhum. Não tem que queira perder o filho. Jó, ele perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu a saúde, e no seu leito de enfermidade, a esposa, que deveria ajudar, perdeu o apoio dos amigos, dos companheiros, da própria esposa, porque a esposa vê um dia Jó deitado na cinza, porque não podia botar roupas, fedendo de tantas feridas e tantos tumores apodrecidos. Ela olha para Jó ali naquela situação, um homem que era o homem mais rico do Oriente, respeitado, mais rico e mais respeitado do que os prefeitos da cidade daquela época, era o maior do Oriente. A mulher olha para Jó naquela situação deplorável e diz: tu ainda, ou melhor, diz assim: tu amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja,
Tu ainda está com esse negócio de acreditar nesse Deus aí, desse jeito aí, amaldiçoa esse Deus teu aí, amaldiçoa ele e morre logo, rapaz. Só aí está sofrendo, dando trabalho. E Jó olha para ela, imagina assim, Jó desfigurado, né, de tantas chagas, de tantas feridas, com certeza muita mosca, não tinha que abanar-se, né, porque todo mundo fugia dele com medo de pegar a doença dele. E ele olha para ela e diz: mulher, tu estás falando como qualquer louca, recebemos todo o bem de Deus, não poderíamos nós também receber o mal? Isso é paciência, né, irmãos? Isto é paciência. Por isso que Tiago diz: olhem para Jó. Vocês não ouviram falar da paciência de Jó, não viram? Vocês não ouviram falar da paciência de Jó? Olhem lá, Jó. Porque tem gente que diz assim: rapaz, fulano está sofrendo para pagar o que fez. Fulano está sofrendo desse jeito para pagar o que fez. Fez alguma coisa de ruim, está sofrendo para pagar. Mas Jó fez o quê? A Bíblia diz: Deus dá testemunho de Jó. É um dos únicos na Bíblia que Deus dá, o próprio Deus dá testemunho dele. Deus diz assim para Satanás: viste meu servo Jó? Não, de onde vem? Perguntou para Satanás: de onde vem? Satanás disse: de passear a terra e rodear por ela. Ou de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse: viste lá meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Deus dá um testemunho maravilhoso de Jó. E olha que Jó, que Deus conhecia Jó. Você recebeu um testemunho de Deus desse jeito, porque Deus conhecia Jó. E Deus fala de Jó estas três qualidades: homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Não há semelhante a ele na terra. Homem crente, de verdade. Para o próprio Deus dar esse testemunho, que o cara não é crente mesmo. E de repente começa a perder tudo, começa a perder a saúde, e não chegou ninguém para dizer para ele não. Porque a gente lê o livro de Jó, aí a gente pensa que alguém chegou e disse: aí Deus mandou um anjo: Jó, te preocupa não, o que vai acontecer contigo, ó, é Deus. Não, Deus não mandou ninguém não. As coisas foram acontecendo. Não chegou ninguém avisando para ele que era coisa de Deus, não. Só chegava um e dizia: olha, eu estava no campo com os camelos e eram os inimigos que levaram todos, só escapou eu ao fio de espada. Eu estava com as ovelhas no campo, chegaram os inimigos, levaram as ovelhas, só escapou eu para trazer notícia. Estava eu com as jumentas no campo passeando e só sobrou eu para trazer notícia. Quando chega por último, olha, estavam os teus filhos todos reunidos na casa de uma de suas irmãs, e veio um vento oriental dos quatro cantos da terra e soprou sobre a casa, caiu sobre eles e matou todos. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Não chegou ninguém para dizer: não te preocupa não, Jó, isso é coisa de Deus. Deixa pra lá. Não. As coisas iam acontecendo imediato. Ele não sabia se era coisa de Deus, não. Paciência. Paciência de Jó. Por isso, irmãos, no momento de dificuldades, nos momentos difíceis, é necessário ter paciência, porque senão você vai tornar mais difícil ainda os seus dias, senão você vai tornar mais difícil ainda o seu momento difícil. Tem gente que a coisa já está difícil, mas piora mais ainda. Piora mais ainda. Tem gente que está com um problema, aí você chega e diz: não, fulano, mas vamos orar que Deus é bom. Ah, meu irmão, já vem orando há muito tempo. Bom, sei. Não, mas Deus, mas eu sei que Deus pode fazer, mas a coisa está cada dia pior, pastor. Tem hora que você tem vontade de dizer: eu vou morrer mesmo. Tudo que você diz não dá certo. Tudo que você fala não adianta. Tem que ter paciência, irmãos. No momento da dificuldade tem que ter paciência. Jesus, ele disse: não, vocês não podem fazer com a vossa sociedade que cresça um côvado na vossa vida.
no curso da vossa vida. Você não pode fazer, a ansiedade de você não pode fazer nada. Não estejais ansiosos por coisa alguma, é o que disse Jesus. Veja as aves do céu, elas nem colhem, elas nem semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. Não tem depósito para guardar alimento, elas não têm. E também você não vê um pardal com enxada no ombro ou capinar no roçado. Você não vê um pardal com enxada para capinar no roçado dele. Você não vê isso nunca. E a palavra de Jesus disse: e Deus alimenta a todos. Veja os lírios do campo, nem tecem nem fiam. Ou seja, eles não sabem fazer tecido para costurar roupa. Você não vê nenhuma flor, nenhum ali costurando, fazendo, não, vou fazer essa roupa para mim. Não. E a palavra de Deus diz que nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, se vestiu melhor do que qualquer um deles. Não valeis vós mais do que as ervas do campo e as aves dos céus? Temos que ter paciência, irmãos. Temos que ter paciência nos momentos difíceis. Se nós não tivermos paciência, vamos tornar ainda esses dias mais difíceis. Vamos torná-los mais difíceis. Por isso, irmãos, vamos ver ainda aí em Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12. Romanos 12, 11 e 12. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Sede pacientes na tribulação. É uma coisa, parece contraditória, parece um paradoxo. Paciência na tribulação. Mas é o que a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos manda ter, é paciência na tribulação. Está passando tribulação? A tribulação ela vai produzir experiência. Perseverança, a perseverança, experiência. Sede pacientes na tribulação. Precisamos, irmãos, no momento de tribulação, sabermos que não há tribulação que possa nos destruir, porque Deus está conosco. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus no momento da tribulação. A dificuldade é que nós queremos resolver com as nossas próprias forças. Queremos resolver com as nossas próprias forças. Nós não podemos resolver com as nossas próprias forças. Deus é quem resolve por nós. Deus é quem resolve por nós. Em tempos difíceis, irmãos, precisamos ter esperança. Sim. E diante das dificuldades da vida, nós devemos olhar para a recompensa que nos está proposta, irmãos, que nos é certa. Podemos passar por tudo isso, por essas dificuldades, tribulações, mas nós temos uma recompensa. Veja aí os versículos 7 a 9 de Tiago, capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 7 a 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Você vê, irmãos, que Tiago, ele está dizendo: irmãos, vocês tenham paciência até a vinda do Senhor. Ele diz: irmãos, vocês devem ficar firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, vocês não fiquem
queixando-se uns dos outros, porque o juiz está às portas. Você vê que Tiago ele está dizendo: irmãos, vocês estão sofrendo agora, mas não se preocupem não, que Jesus, ele vai aliviar esse sofrimento. Vocês estão sofrendo agora, mas a vinda do Senhor é certa. Ele está dizendo que vocês devem sofrer até a vinda do Senhor. Ele está dizendo que vocês estão sofrendo agora, mas vocês vão ter recompensa. Jesus vai vir para buscar vocês. Vocês estão sofrendo, mas vocês têm uma recompensa que é certa, uma recompensa que ela está reservada nos céus. Veja aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta que escreve aos Coríntios, nos mostra que a nossa recompensa, ela é certa. Por isso, nos tempos difíceis devemos ter paciência, porque temos uma recompensa certa. Os tempos são difíceis? São. Devemos ter paciência? Devemos. Por que devemos ter paciência? Porque temos uma recompensa garantida. É isso que Tiago diz, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vejamos aqui pormenorizadamente o que ele está dizendo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por que ele está dizendo que por isso não desanimamos? Ele está falando sobre o seu ministério, está falando sobre a fidelidade do ministério, está falando sobre o poder de Deus, que só vem de Deus. Deus é quem é o Todo-Poderoso, nós não somos nada, porque temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Deus. Aí ele vai no versículo de número 16 e diz: por isso não desanimamos. Por que ele não desanima? Porque ele sabe que todo o poder está em Deus, porque ele sabe que toda a força vem de Deus. E ele diz: nós não vamos ficar desanimados. Os tempos são difíceis? São. As dificuldades estão aí? Estão. Mas nós não vamos ficar desanimados. Nós não vamos ficar cabisbaixo. Nós não vamos baixar a cabeça e ficar num canto chorando, não. Nós não vamos ficar. Nós não vamos ficar em cima de uma cama depressivos. Não vamos ficar em cima de uma cama chorando, lamentando. Pelo contrário, ele diz: pelo contrário. No versículo de número 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que este corpo aqui, mesmo que esse nosso corpo se corrompa, ou seja, mesmo que esse corpo aqui venha a ser dilacerado, venha a ser mutilado, que esse corpo venha a ser destruído, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Veja bem aqui, irmãos, o contraste que ele está fazendo entre o homem exterior, que sofre tribulações, que sofre perseguições, que sofre açoites, que sofre prisões, que sofre escárnios.
O homem exterior sofre tudo isso, mas o homem interior se renova a cada dia. Quanto mais o homem exterior está sendo surrado, castigado, o homem interior está se fortalecendo. Eles podem estar fracos aparentemente no físico, mas a sua alma está firme, está vigorosa. A sua alma está fervorosa no Senhor. Eles podem sofrer açoites, como Paulo e Silas sofreram açoites. Foram surrados, suas costas cortadas, sangrando, acorrentados, presos em uma cela. Mas meia-noite não conseguiam dormir, cantavam louvores ao Senhor. Não ficaram no canto chorando, se lamentando: está aí o que eu ganhei pregando o Evangelho, aí a gente vai fazer o bem, está aí, agora não posso nem me deitar com as costas tudo cortada, sangrando, ardendo, de noite, aqui nessa cela escura. Não tinha energia, né, irmãos? Nessa cela escura, fria. Não, irmãos. Acorrentados, pés e mãos presos, acorrentados. Não ficaram se lamentando, não, irmãos. Não ficaram se lamentando. Paulo e Silas, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, diz a palavra do Senhor que eles cantavam louvores, que os outros das celas ficavam ouvindo eles cantarem louvores. E Deus dos céus enviou socorro para os seus servos, porque a recompensa, irmãos, é certa. Nós temos uma recompensa certa, pois não desanimamos, pelo contrário, embora a questão exterior aqui seja castigado, surrado, se corrompa, morra e apodreça, o nosso homem interior, cada vez mais, no versículo 16, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Agora, irmãos, eu quero que você atente para isso aqui. O apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Você sabe o que o apóstolo Paulo chama de leve e momentânea tribulação? O apóstolo Paulo, ele diz que ele sofreu naufrágio, apedrejamento, prisões, perseguições, foi apedrejado, quase deixaram ele, porque ele parecia que estava morto, deixaram de jogar pedras nele, fome, perigos, nudez, tudo isso ele passou. E você sabe o que é que ele chama isso? Leve e momentâneas tribulações. Leves e momentâneas tribulações. Veja o que é um homem que tem esperança, veja um homem que tem experiência, veja um homem que tem paciência para sofrer na tribulação. Ele diz: irmãos, o que nós estamos passando aqui são leves e momentâneas tribulações. Aí você pensa que o apóstolo Paulo está realmente passando pouca coisa, mas só em perigos de morte várias vezes, naufrágios várias vezes, prisões várias vezes, açoites várias vezes, apedrejamento. E ele chama isso de leve e momentânea tribulação. Momentânea por quê? Porque vai passar. Momentânea porque ele está olhando para o além, ele está olhando para a recompensa que ele tem no céu. Por isso que ele diz: pois eu estou bem certo que ele guardará o meu tesouro até o dia de Cristo. Porque eu estou bem certo disso. Por isso, a recompensa, irmãos, ela é verdadeira, é certa. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha aí, aqui é tribulação, mas essa tribulação no céu se transforma em glória. Ou seja, quanto mais tribulação, mais galardão. Porque essa leve e momentânea tribulação, o que é que acontece com ela? Ela se transforma em quê? Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você está vendo o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos?
nem para ser comparado com o que está esperando a gente. Vai redundar em eterno peso de glória sem nenhuma comparação, é o que ele diz aí. Produz eterno peso de glória acima de toda comparação, acima de toda e qualquer comparação. Você vê as pessoas que são donas de grandes riquezas, poços de petróleo, que têm fortunas incalculáveis, tá? A glória que está preparada para nós é acima de toda comparação, não pode ser comparada. Então essa leve e momentânea tribulação que estamos passando aqui, para nós vai ser transformado num peso de glória eterno, e não é momentâneo. Você vê que leve e momentânea tribulação, eterno peso de glória. Momentânea tribulação, a tribulação é momentânea, a glória é eterna. Por isso nós precisamos e podemos e devemos sofrer com paciência, porque a tribulação é momentânea. Com a morte acabou a tribulação, com a volta de Cristo acabou a tribulação. É momentânea, mas o peso de glória é eterno. Por isso que nós devemos sofrer com paciência. Agora veja o versículo 18. Eu acho esse versículo 18, irmãos, um versículo precioso aqui nas Escrituras, sabe? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Ah, irmãos, a quem dera que se nós praticássemos esse versículo. A quem dera que a humanidade, ou pelo menos os crentes, praticassem esse versículo. Se nós praticássemos esse versículo, irmãos, nós seríamos pessoas totalmente diferentes. Nós seríamos pessoas totalmente diferentes. Porque o Espírito de Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, dizendo que nós não atentamos nas coisas que se veem. Nós os crentes, nós os salvos, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós não atentamos nas coisas que nós vemos, que estão diante dos nossos olhos. Nós não atentamos para casa, para carro, nós não atentamos para a riqueza, nós não atentamos para a glória, para a fama, nós não atentamos para o que está diante dos nossos olhos. Você sabe por que nós não atentamos e nem devemos atentar? Veja aí o Espírito Santo explicando, irmão. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por que nós não atentamos nas coisas que se veem? Porque as que se veem são temporais. Você sabe o que é uma coisa temporal? É uma coisa que tem fim, é uma coisa que só dura um tempo. Porque as que se veem são temporais, são coisas que duram só um tempo. O carro dura só um tempo, a casa dura só um tempo, o dinheiro dura só um tempo, o ouro, o tesouro dura só um tempo. É o tempo que você está vivo, se não acabar antes. Se não acabar antes, só dura o tempo que você está vivo, porque depois não é mais seu, é dos outros. Depois que você morre, não é mais seu, é dos outros. Por isso que as coisas que se veem, você desfruta dela temporariamente. Você desfruta do dinheiro temporariamente, você desfruta do carro temporariamente, você desfruta de uma casa temporariamente, porque você vai morrer e a casa vai ficar. Você vai morrer, o dinheiro vai ficar. Você vai morrer e o carro vai ficar. Você desfruta temporariamente. Por isso nós não atentamos para as coisas que nós vemos, porque as que nós vemos, elas são temporais. Por isso que nós não atentamos às coisas que nós vemos, mas sim, veja aí o que ele diz. Não atentamos não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então nós atentamos para as coisas que nós não vemos. Mas tem muito crente que só atenta naquilo que vê. Tem crentes que até se gabam. Eu sou igual São Tomé, só acredito vendo. Tem gente que diz isso? Sou igual São Tomé, só acredito vendo. A palavra de Deus diz que nós não atentamos naquilo que nós vemos.
porque o que nós vemos vai passar, é temporário. Fama passa, dinheiro passa, glória passa, é temporário. Nós atentamos naquilo que nós não vemos, porque aqui se vê, que nós vemos é temporal, mas as que nós não vemos são eternas. Parece contraditório, mas nossos olhos têm que estar fixos naquilo que nós não vemos. Os nossos olhos têm que estar fixos naquilo que nós não vemos, não naquilo que nós vemos. Mas nós, infelizmente, queremos focar naquilo que vemos, e não somos felizes quando nós focamos naquilo que vemos, porque nunca vamos estar satisfeitos, porque os nossos olhos nunca se fardam, diz a palavra de Deus. Nós sempre vamos querer mais, sempre mais, sempre mais, nunca se farda. Se hoje eu ganho 1.000, vivo com 1.000, gasto 1.000. Se amanhã eu ganho 10.000, vivo com 10.000, gasto 10.000 e ainda estou devendo do mesmo jeito que gastava quando tinha 1.000. Nunca se farda, sempre mais e mais. Por isso, irmãos, nós não podemos atentar naquilo que vemos, mas sim no que não vemos, porque o que vemos passa, mas o que nós não vemos vai permanecer eternamente. Para concluir, irmãos, abra sua Bíblia para Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus, irmãos, diz que nós não devemos ter medo, nós não devemos ter medo das coisas que temos que sofrer. Se vamos ter que sofrer por causa de Cristo, não podemos ter medo, porque Satanás está nos perseguindo. Eu acredito, irmãos, que não vai passar mais 30 anos ou 40 anos sem que o islamismo vai infringir uma perseguição sobre os cristãos no mundo todo. Eles já estão infringindo essa perseguição em vários países. Na França, um país onde se tinha liberdade, hoje os cristãos se escondem na França, porque eles são agressivos. Os islâmicos estão crescendo na França, estão perseguindo os cristãos. O Egito, que o cristianismo foi muito forte no Egito, na época do apóstolo Paulo, foi ali grandemente difundido ali o Evangelho, e durante um tempo o Papa Francisco agora foi para lá, acho que terminou ontem a visita dele lá, porque os islâmicos estão explodindo as igrejas cristãs. Explodiram uma igreja, mataram 40 pessoas dentro de uma igreja cristã, só porque é cristã. Não disseram nada contra eles, mas eles acham que os cristãos devem morrer. O Alcorão, que é a Bíblia deles, entre aspas, diz que nós, os cristãos e os judeus, devem morrer, e quem matar um cristão está mais próximo do céu deles. Então aquele que mata um cristão está mais próximo do céu deles. Por isso, onde eles chegam e eles vão crescendo, eles entram nas igrejas disfarçados, vêm para fazer uma visita, mas vêm com bomba por baixo,
Chegam aí, sentam, passam um tempinho, puf, explode, mata todo mundo. Porque eles acham que fazendo isso, estão conquistando a salvação. Se matando o cristão, está mais perto de Deus, do Deus deles, Alá. Quanto mais matando 40, 50, 60, 1000, aí é que vai estar mais perto. Eles não conseguem deixar de matar cristãos. Eles vivem para matar os cristãos e os judeus. Eles não querem pregar para nós o Alcorão. Eles querem chegar e matar. E o islamismo está crescendo no Brasil. Os deputados criaram uma lei para abrir as fronteiras. Deixa vir todo mundo, pode vir qualquer um. Pode vir qualquer um dos terroristas, pode vir. Deixa os bichinhos vir. São apenas refugiados. Os bichinhos estão sofrendo lá. Só que os bichinhos não querem ir para outro país islâmico. Eles querem ir para um país que não é islâmico. Eu ir para países islâmicos, né, irmãos? Mesma cultura deles, mesma fé. Não, eles não querem ir para países islâmicos. Eles querem ir para países que não são islâmicos, que é para poder islamizar aquele país. E quando tiverem um número suficiente, matar os cristãos. Não pense que eles só não matam aqui ainda porque eles são poucos. Mas não pense que se você chegar por exemplo, digamos que em São Paulo a maioria lá seja muçulmano. Você chega lá como cristão, eles lhe matam no meio da rua, brincando, cortam sua cabeça e ainda são aplaudidos, são tidos como heróis. Quem mata cristão, para eles são heróis. Por isso que as crianças são ensinadas desde pequeno a pegar uma faca e cortar a cabeça de uma boneca. Criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade, eles já são treinados a pegar aqui uma criança e cortar a cabeça da boneca. Porque quando eles crescerem, eles vão cortar a cabeça de cristão e de judeu. Daqui a 30 anos, 40 anos, se eu não estiver mais por aqui, quem estiver por aqui vai ver. Porque lá na Amazônia já chegou um grupo de missionários islâmicos, e já tinham outros aqui, né? Já chegou um grupo lá, missionários islâmicos. Não tem islâmico bom, irmãos. Aqueles que não são terroristas apoiam os terroristas, porque o Alcorão manda eles matarem. Eles têm uma lei chamada Sharia, e não tem como um muçulmano ser muçulmano e não concordar com a Sharia, e a Sharia está lá bem escrito. Se não me falha, na lei número 10, eu até tinha decorado as leis da Sharia, baixei a Sharia, li a Sharia toda, está lá bem registrado: cristão deve morrer, são infiéis. Por isso, meus irmãos, devemos ter cuidado, porque a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ter medo. Nós devemos ter medo do que irá nos sobrevir. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os dias são difíceis, sim, irmãos, são. Dias difíceis requer paciência, ou requerem paciência. Os dias difíceis, eles exigem paciência da nossa parte. Mas os dias mesmo sendo difíceis, e nós tendo paciência, a nossa recompensa é certa. A recompensa é certa. Nós não devemos temer. Não devemos temer a crise que está no país, a crise que está no mundo. Não devemos temer islâmicos, não devemos temer nada, porque aqui é leve e momentânea a tribulação. O nosso tesouro está guardado no céu, não está aqui. E se tiver de morrer por causa deste nome, glorifique a Deus por este nome, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, diante das dificuldades da vida, olhemos para a recompensa que nos espera.
Não desanime, não baixe a cabeça. Saiba que quem está no controle do universo é Deus. Deus está no controle, no comando. É quem segura o leme, é quem dá a direção. Por isso nós podemos confiar nele. Vamos cantar um hino, irmãos?